Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e neste vídeo vamos resolver algumas questões clássicas de equivalências lógicas. Vamos a eles. Exercício 1, SPU 2006 ENAP. Dizer que Ana não é alegre ou Beatriz é feliz é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer. Então, vamos adotar aqui o esquema de duas negações. Se você tem uma afirmação e você nega ela duas vezes, você chega numa equivalência. Se você tem, por exemplo, a letra P e você nega uma vez, então você tem a proposição não P. Se você nega ela novamente, você volta à proposição P. Então, se temos Ana não é alegre ou Beatriz é feliz, vamos fazer a primeira negação. Nega a primeira, negativa da negativa, você tem aqui Ana é alegre. Nega a segunda, Beatriz não é feliz, e inverte o conectivo de ou para e. Então, fizemos aqui uma primeira negação. Vamos fazer a segunda negação, negação de uma proposição composta conjuntiva. Então, você mantém a primeira, troca o conectivo de e para condicional e nega a segunda. Temos aqui a segunda negação. Então, nós chegamos à afirmativa: se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Então, se procurarmos entre as alternativas disponíveis, vamos ver que esta é a alternativa C. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. E aproveitando para desenvolver um pouco mais a ideia, vamos olhar como é que isso ficaria numa tabela. Vamos comprovar que o que a gente fez foi correto. Então, para isso, lançamos mão dessa tabelinha. Aqui nós escrevemos a primeira proposição simples, Ana não é alegre. Aqui, Beatriz é feliz. E aqui, completando aqui, corrigindo, a proposição que está no enunciado. Ana não é alegre ou Beatriz não é feliz. Então, vamos preencher essa tabela verdade com as opções possíveis. Nós temos aqui uma disjunção. Ela só é falsa quando as duas são falsas. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Como a opção que nós entendemos como correta é essa aqui, se Ana é alegre, então Beatriz é feliz, vamos ver aqui. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Ela só é falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa. Nessa primeira linha, Ana não é alegre é verdadeiro. Então, Ana é alegre é falso. Na segunda, Ana não é alegre é verdadeiro. Nas duas últimas, Ana não é alegre é falso. Então, aqui nós teremos verdadeiro e verdadeiro. Vamos analisar a segunda. Beatriz é feliz. Verdadeiro, falso. Nós temos um falso aqui. Verdadeiro, falso. Nós temos um falso aqui também. Então, vejam que essa proposição que nós calculamos como sendo equivalente à proposição do enunciado, ela tem que ter a mesma estrutura de tabela verdade. Ou seja, tem que ser verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Então, a primeira aqui é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a última é falsa, porque ela apresenta a estrutura de proposição falsa para uma condicional, que é o antecedente verdadeiro e o segundo falso. Como ela tem a mesma estrutura de tabela verdade, então ela realmente é a equivalente da frase do enunciado. Então nós fizemos essa tabela aqui só para a gente confirmar
exercitar um pouquinho, né, de tabela verdade e confirmar que a resposta está correta. Exercício 2, ESAF 2010. Considere a seguinte proposição. Se chove ou neva, então o chão fica molhado. Sendo assim, pode-se afirmar que... E o examinador pede que você escolha a alternativa correta, equivalente à que está no enunciado. Então, a do enunciado é: se chove ou neva, então, se chove ou neva, então o chão fica molhado. Chão molhado. Vamos aqui fazer duas negações para chegar na equivalente. Então, a primeira negação, nós vamos manter a primeira, trocar o conectivo condicional por e negar a segunda. Temos agora que fazer uma segunda negação. Pelas alternativas, nós vemos que o resultado é uma condicional e que o antecedente é chão molhado. Então, antes de fazermos essa segunda negação, vamos trocar as posições. Vamos colocar essa proposição aqui, que o chão não está molhado, como antecedente, para que dê certo. Então, ficamos: o chão não está molhado e chove ou neva. Simplesmente nós pegamos essa parte aqui, o antecedente, colocamos para cá. Agora sim vamos negar. Então, negar essa proposição aqui, conjuntiva, vamos manter o primeiro, trocar o conectivo de conjunção por condicional e negar o segundo. Para nós negarmos essa proposição composta disjuntiva, nós vamos colocar que não chove, troca o ou por e o neva vira não neva. Então nós chegamos à frase: se o chão não está molhado, então não choveu ou não nevou. Se o chão não está molhado, ele está seco. Então nós temos essa opção aqui, a opção E, onde o antecedente é se o chão está seco, então não choveu e não nevou, que é a nossa alternativa correta. Exercício 3, técnico da ANEEL 2009, ESAF. Uma sentença logicamente equivalente a: se Ana é bela, então Catarina é feia, é. Então, se Ana é bela, então Catarina é feia. Aqui é rapidinho, a gente pode usar a equivalência clássica da condicional, que é aquela que nós temos quando P, se P, então Q. A equivalência disso é: se não Q, então não P. Basta nós invertermos as posições dos conectivos. Então, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. É a resposta do nosso exercício. Rapidinho, segundos, você já passaria para o próximo. Vamos ao próximo exercício. Exercício 4, temos aqui uma questão da CGU 2008, técnico de finanças e controle. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Então, do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que... Vamos montar a frase: a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Fazendo duas negações. Primeira negação, nós vamos inverter aqui. A inflação baixa, mudamos o conectivo de ou para e negamos. Taxa de juros não aumenta. Vamos fazer a segunda negação. Se nós temos aqui um conectivo conjuntivo, nós vamos negar para
um condicional. Mantém o primeiro e nega o segundo. Negativa de uma negativa, de não TA, vai chegar aqui como TA. Então a frase que nós obtivemos é: se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Vamos ver. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Para todos esses exercícios, vocês podem fazer a mesma tabela que eu fiz no exercício 1. Isso, obviamente, vocês não vão fazer na prova, porque vocês perderiam tempo. Mas aqui, estudando, isso é muito importante. Para vocês se certificarem de que a opção é a correta, não só para isso, mas exercitar um pouco de tabela verdade também. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!